As sereias são realmente verdadeiras? Você descobrirá o que elas são capazes de fazer. Descubra tudo isso. E se o som mais belo que você já ouviu fosse, na verdade, a contagem regressiva para o fim da humanidade? Desde os relatos aterrorizantes da Odisseia de Ulisses até os dias de hoje, nós fomos enganados. O canto das sereias nunca foi um mito. Ele foi um aviso. Hoje, em 2026, estamos caminhando cegamente para os rochedos. O que são essas criaturas? Qual é o verdadeiro canto da sereia? Amarre-se ao mastro. A tempestade vai começar. Esqueça as mulheres peixe inofensivas dos contos de fadas. A verdadeira origem das sereias na mitologia grega é puro terror psicológico. Na Odisseia, escrita por Homero, elas não tinham caudas. Eram criaturas monstruosas com corpos de pássaros e cabeças de mulheres belíssimas. Elas não queriam encantar, elas queriam devorar. Ulisses, ou Odisseu, foi o único humano a ouvir esse canto e sobreviver, exigindo ser amarrado ao mastro de seu navio enquanto sua tripulação tapava os ouvidos com cera. Mas por que esse mito se espalhou pelo mundo? Porque as sereias da Odisseia representam a maior fraqueza humana, a rendição voluntária à própria ruína em troca de uma ilusão reconfortante. Com o passar dos séculos, a Igreja na Idade Média transformou as aves de rapina em mulheres com caudas de peixe, simbolizando a tentação e os perigos do mar desconhecido. A história se desenrolou com as sereias se tornando protagonistas do folclore mundial, alertando marinheiros sobre tempestades e abismos. Mas o mundo mudou. Na Grécia Antiga, como já vimos, as sereias eram descritas como monstros alados. Mas foi na Idade Média que o mito sofreu uma transformação radical e perturbadora. A Igreja Católica, buscando símbolos para representar o pecado e a luxúria, transformou as aves de rapina em mulheres deslumbrantes com caudas de peixe. A sereia medieval tornou-se a personificação do desejo proibido e da sensualidade implacável. Em uma época onde os marinheiros passavam meses, ou até anos, isolados no mar, a solidão enlouquecedora criava o cenário perfeito para delírios. A figura da mulher peixe de cabelos longos, se banhando nas rochas com um espelho e um pente na mão, virou um aviso de que ceder aos prazeres da carne levaria à destruição da alma. Elas eram belas de longe, mas letais de perto. A sensualidade era apenas a isca para o afogamento. Mas se isso era apenas uma lenda religiosa para controlar marinheiros, como explicar os relatos documentados por exploradores famosos? Em janeiro de 1493, ninguém menos que Cristóvão Colombo navegava perto da República Dominicana quando registrou em seu diário oficial ter avistado 3 sereias se erguendo bem alto na superfície do mar. O relato de Colombo quebra totalmente o encanto dos contos de fadas. Ele escreveu que elas não eram tão bonitas quanto as pinturas mostravam, e que seus rostos tinham traços masculinos. A ciência moderna afirma que ele provavelmente viu peixes-boi e estava alucinando por causa do escorbuto e do cansaço. Mas será que o maior navegador da época, acostumado com toda a fauna marinha, realmente confundiria um animal cinzento e rechonchudo com uma criatura com forma humana, com caudas de peixe? Avançando na história, o fascínio pela lenda real das sereias criou um mercado bizarro no século XIX. O famoso showman Phineas Taylor Barnum chocou o mundo em 1842 com a sereia de Fiji. Ele exibia o que dizia ser o cadáver mumificado de uma verdadeira mulher-peixe capturada no Oceano Pacífico. Multidões pagaram para ver a criatura, impulsionadas pela sede do macabro. Embora mais tarde tenha sido provado que era uma fraude grosseira, feita costurando o tronco e a cabeça de um macaco na metade de trás de um peixe. O impacto social foi gigantesco. As pessoas queriam acreditar. A humanidade tem uma necessidade quase doentia de provar que a sedução letal do fundo do mar é real.
E se você pensa que os avistamentos pararam nos séculos passados, você está muito enganado. As aparições reais de sereias continuam assombrando o século XXI. Em 2009, a cidade costeira de Kiryat Yam, em Israel, entrou em estado de choque. Dezenas de pessoas, em dias diferentes, relataram ver uma jovem mulher tomando sol nas rochas da praia ao entardecer. Segundo as testemunhas, quando alguém se aproximava, a criatura saltava para a água, revelando uma longa cauda de peixe antes de desaparecer nas ondas. O pânico e a curiosidade foram tão grandes que a prefeitura local chegou a oferecer uma recompensa de $1 milhão para quem trouxesse uma prova irrefutável da existência da criatura. Ninguém nunca resgatou o prêmio, mas a lenda de Kiryat Yam permanece viva até os dias de hoje. Em 2012, o governo dos Estados Unidos se viu obrigado a intervir no assunto. Após um falso documentário ir ao ar na televisão sugerindo que as sereias eram reais e estavam ligadas a experimentos da Marinha, o público entrou em frenesi. A agência governamental NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, publicou uma declaração oficial afirmando que nenhuma evidência de humanoides aquáticos jamais foi encontrada. Mas os teóricos da conspiração de plantão levantaram a questão: por que uma agência científica do governo precisaria emitir um comunicado oficial negando uma lenda urbana? O que eles estariam escondendo nas profundezas inexploradas, já que conhecemos apenas cerca de 20% do nosso próprio oceano? Existe até mesmo uma hipótese científica marginal conhecida como a teoria do macaco aquático. Essa teoria sugere que, durante a evolução humana, um grupo de nossos ancestrais foi forçado a viver um estilo de vida semiaquático para buscar comida, perdendo os pelos do corpo e desenvolvendo gordura subcutânea para resistir ao frio da água. Embora a biologia oficial rejeite essa ideia, para os amantes dos mistérios do oceano, essa seria a explicação perfeita de como as sereias poderiam ser uma ramificação esquecida da nossa própria árvore genealógica. Humanoides que não apenas se adaptaram ao mar, mas dominaram as profundezas enquanto nós dominávamos a superfície. A lenda real das sereias é um espelho escuro da psique humana. Nós somos obcecados pelo que não podemos dominar. A sensualidade da sereia representa o fascínio pelo perigo absoluto. Elas não precisam de garras para matar. Elas usam a nossa própria atração, a nossa própria curiosidade, o nosso próprio desejo contra nós. Seja nos mapas manchados de sangue da Idade Média, nos diários de Cristóvão Colombo, ou nas câmeras tremidas de celulares em praias isoladas de 2026, a mulher-peixe continua sendo o mistério mais tentador e aterrorizante do nosso mundo. Come to the sea, listen to my song, where you belong. E você, se estivesse caminhando sozinho em uma praia à noite e visse a silhueta de uma mulher deslumbrante chamando você para as águas escuras, você teria força para dar as costas ou seria arrastado pelo canto milenar dessas criaturas? Isso pode ser pior do que você imagina. Veja o que pode acontecer se você se entregar. O nevoeiro era tão espesso que engolia a luz da lua. No meio do Oceano Negro, o pequeno barco pesqueiro balançava à deriva. Os pescadores, exaustos e completamente perdidos, já haviam entregado suas almas ao vazio. O silêncio da madrugada era ensurdecedor, quebrado apenas pelo bater suave da água na madeira velha. Foi então que o vento cortante parou de repente. O mar, antes agitado e ameaçador, tornou-se um espelho escuro, liso e assustadoramente calmo. E do fundo daquela escuridão abissal, uma melodia suave começou a ecoar. Não era um som comum. Era uma voz doce, macia e aveludada, que parecia deslizar pela neblina e penetrar diretamente na mente dos homens. Uma canção hipnotizante, sem palavras, mas que prometia tudo o que eles mais desejavam naquele momento de desespero: conforto, calor e salvação. Atraídos por uma força magnética e invisível, os pescadores se arrastaram como zumbis até a beira do barco, com os olhos vidrados na água escura. Lentamente, rompendo a superfície sem fazer um único ruído, ela emergiu. A água escorria por seus ombros nus, revelando uma pele pálida que brilhava como pérola sob a fraca luz das estrelas.
Seus cabelos longos e escuros flutuavam ao seu redor, emoldurando um rosto de beleza impossível, de traços delicados e lábios cheios, convidativos. Da cintura para baixo, uma cauda deslumbrante batia suavemente na água, coberta por escamas iridescentes que refletiam tons intensos de esmeralda e prata. Ali, agarrado ao barco, restava apenas o verdadeiro monstro dos mares, pronto para arrastá-los para a escuridão eterna. Como vocês viram, os avistamentos agora, em 2026, estão atingindo um nível de realismo absurdo. Seja aquele registro impressionante de drone que viralizou, ou as gravações na costa da África do Sul que chocaram a internet. A textura das escamas, a fluidez do movimento e o comportamento dessas criaturas são quase impossíveis de diferenciar do real. Muitos especialistas em biologia marinha e efeitos visuais estão até hoje quebrando a cabeça para provar se é CGI super avançado, um animatrônico perfeito ou algo vivo. E a história fica ainda mais profunda. Hoje, já existem organizações independentes, como a Sociedade Internacional de Criptozoologia Marinha, que defendem essa tese com unhas e dentes. Para eles, as sereias não são monstros místicos da Disney, mas sim uma ramificação da evolução humana. Eles argumentam que, assim como descobrimos milhares de novas espécies abissais todos os anos, um grupo de hominídeos aquáticos pode muito bem ter se adaptado à vida sob alta pressão, vivendo escondidos nas fossas submarinas mais inexploradas do nosso planeta. Será que estamos prestes a descobrir que as velhas lendas dos marinheiros eram, na verdade, biologia pura? Eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que as sereias de 2026 são reais? Uma nova espécie bizarra? Ou é tudo uma grande jogada de computação gráfica da internet? Eu não sei mais o que fazer. E olha só, a equipe do YouTube me avisou uma estatística inacreditável aqui. 90% de vocês que assistem aos nossos mistérios e mergulham nessas teorias semanais ainda não são inscritos no canal e correm o risco de serem pegos por uma sereia. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de conteúdo. Então já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E o mais importante, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem um mistério novo te esperando. Antes que eu me esqueça, eu preciso te avisar, para que nenhuma sereia vá atrás de você. Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela para continuar a maratona e não perder o que há de melhor. Eu vou ficando por aqui, continue questionando tudo e cuidado com o que está escondido no nosso mundo, pois nem tudo é verdade, e até o próximo vídeo.